News FM, nas eleições 2014. Oferecimento: o novo K já chegou na Revisa Bonocô. Venha fazer um Tecnodrive. 6h10 na capital baiana e falta menos de 48 horas para o encontro do brasileiro com a urna, em uma eleição que rendeu muita discussão sobre nossos comportamentos em relação ao voto. É na reta final que algumas pessoas se dão conta de algumas dúvidas, tanto do ponto de vista técnico quanto lógico, no que diz respeito ao que tem que fazer agora. Por isso mesmo, estamos recebendo hoje o professor de Comunicação e Política, Wilson Gomes, ele que tem pesquisas na área de democracia digital. Bem-vindo, professor, tudo bem? Tudo bem. Estamos também aqui no estúdio do Frequência Baiana, da Band News FM, o analista judiciário do TRE da Bahia, Jaime Barreiros, tudo bem? Boa noite, Renato, boa noite, Lorena, tudo Boa bem? noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Prazer é todo nosso. Então, senhores, dentro desse universo que vocês observam de redes sociais, de fóruns, de acompanhamento da mídia, até a própria relação com o Tribunal Regional Eleitoral, o que é que a gente poderia falar, se é que a gente poderia falar 48 horas das eleições, do perfil desse eleitor, quem é o eleitor que está indo daqui a pouco dar conta desse compromisso, e o que é que seria possível fazer de comparativo com o eleitor de 2 anos atrás? Bom, acho que a diferença, sobretudo, diz respeito a esta eleição. A eleição é que é diferente esse ano. Lembro que estávamos aqui há algumas semanas conversando sobre a entrada de Marina Silva na campanha e especulando o que isso ia provocar em termos de efeito na campanha. Por sinal, você ganhou sua aposta, né? A gente tem até que te pagar depois uma tubaína, que você falou que não ia durar 10 dias. Não ia, e mudou tudo, né? Na verdade, a entrada de Marina Silva mudou tudo. Então, essa é uma eleição com muita emoção. Nós estamos aqui há 2 dias do desfecho final do campeonato, pelo menos da primeira parte do campeonato, da classificatória, né? E não sabemos quem são as pessoas que vão para o segundo turno. E há um reviravolta em perspectiva, já houve uma reviravolta, há uma outra em perspectiva. Cada declaração é importante, né, dos candidatos. Cada movimento, qualquer estratégia nova, qualquer artifício pode gerar um efeito e pode produzir aquele 1, 2% que vai decidir quem é que vai para o segundo turno. Então, essa é uma eleição bem peculiar. Quer dizer, eu não lembro de ter visto, acompanhado no Brasil, uma eleição com tantas reviravoltas quanto essa. Então, isso certamente deve, em primeiro lugar, na minha opinião, provavelmente diminuir o número de pessoas que não participam, porque um campeonato com uma chegada como essa é difícil de ver, as pessoas têm mais interesse de participar. E por outro lado, tem voto ainda mudando, né? Então, é uma eleição com votos. Já temos essa tendência de deixar um grande contingente de pessoas, deixar o voto para decidir na última hora. A Bahia é particularmente especialista nisso. Mas nesse ano, acho que essa mudança de voto ainda vai ser mais acentuada. Professor, você estava falando nisso, eu estava lembrando, antes de dar a palavra aqui para o Jaime, mas eu estava até lembrando aqui a pesquisa do Datafolha, pesquisa que né? saiu, né? Que 38% dos brasileiros não sabem o número do candidato à presidência em que vão votar, né? Que já é um dado curioso. Deixa para lembrar no domingo qual é o número, né? Por isso os candidatos foram ontem, pelo menos 2 deles foram com um número bem grande na camisa, né? Para não ter desculpa, né? De futebol. Não, porque certamente todo mundo sabe que os candidatos, os eleitores de Marina não lembram o número dela, já houve uma pesquisa sobre isso, e aí ela estampou um bem grande, e a Luciana Genro também colocou um número bem grande, né? Jaime, o que é que você imagina do eleitor, até da relação que ele tem institucional, das preocupações que ele está tendo, às vezes tomadas de última hora? Pois é, como o professor Wilson Gomes falou, aliás, é um grande prazer estar aqui com o professor Wilson Gomes, que é uma grande autoridade no assunto da comunicação da política, né? Nós tivemos a oportunidade recentemente de participar de um evento juntos e sempre a gente está aprendendo, né, com o professor. Obrigado. Mas realmente é uma eleição bastante emocionante, bem diferente das eleições que a gente tem visto nos últimos anos, né? Eu sempre gostei muito de acompanhar o processo eleitoral e eu acho que só teve uma eleição no Brasil que foi tão boa quanto essa, tão emocionante, que foi a de 89, que foi a primeira, né? Aquela que teve 22 candidatos, era a primeira eleição depois de muito tempo, né? Mas assim, essa expectativa que a gente está vendo agora, não sabe se vai ter segundo turno, não sabe quem vai para o segundo turno, né? É realmente muito interessante. E aí a tendência realmente, como o professor falou, é que o povo se engaje mais. Tradicionalmente, é interessante destacar, o índice de abstenção nas eleições presidenciais é sempre maior do que na eleição municipal. Porque na eleição municipal, geralmente, o eleitor tem um interesse mais específico,
o candidato é mais próximo da realidade dele, tem aquele conhecido que é candidato a vereador. Então, por exemplo, nas últimas eleições de 2012, tivemos 18% de abstenção. Já em 2010, que foi a última eleição geral, foi 21%. E a expectativa sempre é que a abstenção seja maior, né, nesse tipo de eleição como agora. Mas diante desse cenário, acreditamos que a participação pode ser grande, efetivamente, né? Serão 142 milhões de brasileiros habilitados a votar no próximo domingo. É muita gente, é uma grande democracia. Né? E os ouvintes podem participar, né, Renato? Já tem gente participando aí para falar? Podem tirar suas dúvidas, aproveitar que a mesa hoje é uma mesa de responsa. Estamos recebendo aqui Jaime Barreiros, analista judiciário do TRE, e também o professor de comunicação e política, Wilson Gomes. Você pode participar, 72250, coloca BA na frente da mensagem de texto. Se quiser fazer isso pelo Twitter, tudo certo, @BandNewsFM_SSA, ou então WhatsApp 87295248. Pode também falar sobre o trânsito de Salvador, já que é pauta recorrente aqui no Frequência Baiana, porque será 6h16. Band News FM, Frequência Baiana. Band News FM, nas eleições 2014. Menos de 48 horas para a gente ter aquele compromisso a cada 2 anos com a urna eletrônica. Hoje a gente está conversando um pouco sobre o comportamento do eleitor, as dúvidas que a gente costuma ter, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista lógico. Estamos conversando hoje com o professor de comunicação e política Wilson Gomes e também com o analista judiciário do TRE da Bahia, Jaime Barreiros. Tem alguns eleitores que têm um comportamento nas eleições que parece ser um comportamento que se tem com um cavalo de corrida, né? Diz assim, não vou desperdiçar meu voto em quem não vai ganhar, tem umas coisas assim. É verdade, né? Vocês veem isso aí, que isso tem alguma relação com a ideia que se tem, que alguns políticos estão reivindicando para si, da ideia de um voto útil? Vocês fariam essa relação? De onde é que vem esses fenômenos? Isso acontece realmente, né? Tanto é que há um tempo atrás chegaram a proibir pesquisa eleitoral nos últimos 15 dias antes das eleições. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que era inconstitucional, porque a liberdade de expressão também é um direito fundamental, liberdade de informação principalmente, né? Mas eu acredito que existe uma influência sim dessa questão do voto útil. Agora, quem pode falar realmente bem sobre isso é o professor Wilson Gomes, que é o grande estudioso aí do assunto das pesquisas, né, professor? Nada, Jaime. Eu acho, na verdade, quer dizer, a resposta que é dada tanto pelos políticos como sobretudo pelos meios de comunicação, porque são os meios de comunicação, sobretudo o telejornalismo, o jornalismo impresso, que difundiram esse costume de apresentar pesquisas, e esse ano tem mais do que o ano há 2 anos, e daqui a 2 anos teremos mais ainda, quase graficamente o sujeito acompanhar quem é que está na frente, quem é que está atrás, etc. Na minha opinião, isso tem a ver com uma espécie de transformação não transformação, as pessoas demandam isso, de acompanhar a política numa chave esportiva. Quer dizer, é competição, é um elemento agonístico, as pessoas estão disputando posições. Não tem coisa mais insuportável hoje do que você assistir e acompanhar uma eleição em que você não tenha a posição do candidato. Por exemplo, em eleições proporcionais, quando se trata de deputado estadual, deputado federal, é um tormento. Imagino que para o candidato, não sabe qual é a posição dele, afinal de contas, está ganhando ou está perdendo, está valendo a pena, deve mudar a estratégia, não deve mudar a estratégia. E para aquele sujeito que é o eleitor, que não sabe quem está na frente. Então é sempre uma surpresa. A grande surpresa eleitoral são os votos proporcionais, por exemplo, para esses cargos, sobretudo quando se trata de de câmaras legislativas, de espaços legislativos. Então é muito chato e é assustador. As pessoas não gostam dessa situação. As pessoas gostam de ver quem é que está na frente da tabela, né? Quem é que está chegando, a quantos segundos de distância o outro tem de dianteira. Inclusive porque isso ajuda a fazer uma coisa que é fundamental em política, que é o planejamento tático, a estratégia. Sem isso não tem como planejar. A gente ouve assim sempre as pessoas falando, toda eleição, eu vou votar em branco, eu vou votar nulo, né? Não custa nada lembrar para quem está ouvindo a gente qual é a diferença de votar em branco e qual a diferença de votar nulo. Bom, isso é muito interessante porque juridicamente não existe diferença nenhuma entre o voto branco e o voto nulo. Ambos são votos inválidos, porque existe muito mito, muita lenda que circula principalmente na internet nesse período. Se a maioria dos votos forem brancos ou nulos, tem outra eleição com outros candidatos. Se eu votar branco ou votar nulo, vai ser contabilizado para o candidato mais votado. Não existe nada disso. O voto branco e o voto nulo é um voto desconsiderado. Então, por exemplo, se 90% das pessoas anulassem um voto, votassem branco ou não comparecessem para votar, os 10% que votassem validamente decidiriam a eleição.
Então o eleitor tem que saber disso na hora de votar, né? O voto branco, o voto nulo pode ter um efeito de político, de um voto de protesto, por exemplo, se for um número muito grande, mostrar uma insatisfação, mas alterar o resultado realmente não vai alterar. E uma forma de não exercer a cidadania, né, Wilson? Isso, o atual governo de Portugal, quem exerce o governo, as eleições são parlamentares, parte do parlamento, o sujeito foi eleito por 30%. Quer dizer, não, ele recebeu a maioria de 30% que foram votar, que quiseram participar do pleito. Quer dizer, o que se perde em legitimidade. Quer dizer, tem um sujeito que exerce uma função, que vai exercer, que é de direito exercer, portanto, ele é absolutamente legal. Mas, por outro lado, qual é a base social disso? Então, as pessoas deixam simplesmente de participar e serão governados pelos poucos que participam. Agora, professor, dentro disso que o senhor está falando, eu me lembrei de uma questão que, por exemplo, quando você tem um deputado que é muito votado e leva pessoas que foram menos votadas a reboque, isso não cai no mesmo raciocínio? Em que sentido? No sentido de que você teria algumas pessoas que foram... que receberam uma cadeira, um assento proporcional, né? Um assento a reboque, mas que talvez não gozassem de muito amparo assim, social para estarem lá? O que é que acontece, minha opinião sobre o sistema proporcional? Só explicando aqui rapidamente ao nosso ouvinte. Enquanto na eleição para governador, para presidente, para senador, ganha o mais votado, para deputado e vereador não necessariamente o mais votado ganha. Porque a lógica do sistema é você dividir as cadeiras proporcionalmente de acordo com a votação de cada partido ou coligação. Então, a grosso modo, se o partido A tem 10% dos votos, ele vai ter 10% das cadeiras. E essa lógica que foi pensada no passado por John Stuart Mill, por Thomas Harry, pensadores políticos, visa justamente garantir a representação das minorias. Aquele partido que tem mais ou menos 5% vai ter 5% das cadeiras. Então, esse sistema se baseia todo nos partidos. O problema, e esse sistema que é adotado no Brasil, o problema é que o eleitor não sabe disso. Essa que é a grande questão. E os meios de comunicação muitas vezes não divulgam, a própria Justiça Eleitoral não divulga como é que o sistema funciona. Então o eleitor vota em pessoas, essa é a nossa tradição de votar em pessoas, mas na verdade quando a gente está votando numa pessoa, estamos votando no partido principalmente. E às vezes tem aquele voto de protesto, né? Você vota num candidato engraçado, num palhaço, achando que ele vai, vou dar o voto de protesto nele. Você dá o voto de protesto, ele ganha, mas os votos dele ajudam outras pessoas a ganhar. Porque o que importa, na verdade, é a quantidade de votos que o partido teve como todo. Pouco importando na prática se foi concentrado em um candidato ou em outro. Então você pode ter muito voto em um candidato só, com esses votos o partido conseguir eleger 3, 4, e aí existe esse fenômeno, né? A depender do partido, um indivíduo com mais votos pode perder e o outro indivíduo com menos votos de outro partido pode ganhar. Por exemplo, o quarto colocado do partido A teve 1.000 votos, ganhou porque eram 4 vagas. O segundo colocado do partido B, que só teve uma vaga, teve 2.000 votos, o dobro, mas perdeu porque era o segundo de um partido que teve uma vaga só. Aí muita Depende gente da legenda, né? Depende da legenda. Muita gente critica isso, né? Mas na verdade tem uma lógica que é a diversidade, né? E da coligação, da coligação pela qual, também. O João Willis, o deputado federal, teve 13.000 votos. E Luciana Genro teve mais de 200.000. Luciana não foi eleita no Rio Grande do Sul. João Willis foi eleito no mesmo partido, no Rio de Janeiro. Porque no caso de João Willis, o primeiro colocado do PSOL teve muitos votos, então ele entrou. Provavelmente este ano deve ser ele a puxar os votos e colocar outras pessoas. O caso de Tiririca, 1,3 milhões de votos, isso leva um conjunto enorme de outros candidatos com ele, né? Tem um ouvinte aqui com o final de telefone 9790 que está perguntando... vocês, como analistas, não acham que a publicação de pesquisas cria uma tendência no voto de alguns eleitores? Em quem quer ser influenciado pelos outros. Se a pessoa resolve que vai decidir o seu voto em face do que os outros estão fazendo, claro. Mas as pessoas têm 2 modelos para fazer isso. Ou fazem isso olhando pesquisas, ou fazem isso olhando o seu ambiente. Todo mundo faz uma espécie de quase estatística do seu ambiente de convivência, né? E aí resolve, inclusive, desafiar as pesquisas eleitorais, porque não conheço nenhuma pessoa que está votando em X e a pesquisa diz que sim. Então é isso. Então as pessoas farão comparações sempre, de qualquer maneira, tendo pesquisas eleitorais ou simplesmente conversando com o porteiro do prédio, com os empregados, com os amigos, com o colega do baba, etc., tomará decisões. Outras pessoas tomarão suas decisões sozinhas, né, refletindo. As pessoas têm vários estilos de viver e vários estilos eleitorais também, né? Tem que respeitar isso.
Agora imagine, Renato, o TRE soltou uma nota hoje, falando da proibição de selfie na cabine da votação. Tem uma razão, é importante. Né? Porque hoje em dia tira selfie até enterro de político, a mulher dando risada lá no enterro de Eduardo Campos, né? Então o que é que acontece? Por que não pode ter selfie? Porque quebra o sigilo do voto. É crime eleitoral, inclusive, está previsto no artigo 312. Pode parecer uma besteira, mas sabe qual é o problema? Principalmente da filmagem, nem tanto da foto, mas da filmagem, por isso que o celular é proibido na cabine, é alguém comprar o voto e exigir que o voto seja filmado como prova. Eu só te dou o dinheiro, só te dou a vantagem se você provar. Então, por isso que há essa proibição. Né? Mas o selfie já é demais, né? Não, eu acho o TSE, desculpa, já, que o TRE em geral ficou um sistema muito defensivo. Entendeu? Eles estão tão preocupados em garantir direitos, aqueles princípios que são os fundamentais, devem ser assegurados, que acaba sendo um sistema hiperdefensivo, um monte de intervenções. Vamos vedar isso, é um sistema de vedações. É verdade, né? Exagera nas vedações. A própria lei da ficha limpa. Aí fica inventando um negócio que, olha quanta especulação tem sobre isso. Né? O sujeito vai usar a selfie para provar para o outro, quando na verdade quem faz selfie é a menina de colegial, né? Vai fazer selfie voltando a primeira vez, etc. Por que não imaginar outra coisa, por exemplo, que isso pode estimular outros jovens a votar? Eu acho que tem uma questão aí, quer dizer, a questão qual é o princípio que está em jogo. Até entendo que o princípio possa ser bom, a consequência pode ser ruim da coisa. Esses tribunais eleitorais viraram um sistema muito defensivo, eles estão sempre na berlinda, acusações de que não estão fazendo o trabalho, e estão né, reagindo a isso, hipercompensando. Esse negócio da selfie eu ouvia no rádio há pouco tempo e dava risada, porque realmente parece que é um caso em que se passou do ponto. Falando em hiperdefensivos, eu vou pedir desculpas aqui para Alexandre Dória, mas ele fez uma pergunta que eu considero aqui que, se a gente fizesse, poderia ser enquadrado como favorecimento, eventualmente, para algum candidato. Eu vou lhe pedir desculpas, Alexandre. A gente está sobre as normas, né, que as leis eleitorais impõem sobre os veículos de comunicação. Não vou poder lançar sua pergunta, mas a gente recebeu. Se quiser fazer outra, fique à vontade. 72250, você coloca BA na frente da mensagem de texto. Pode fazer, como fez o nosso ouvinte, também mandar pelo WhatsApp, que é 87295248, ou então pelo Twitter, @BandNewsFM_SSA. Estamos recebendo hoje no Frequência Baiana Wilson Gomes, ele que é professor de comunicação e política da Universidade Federal da Bahia, tem estudos ligados à área de democracia digital, e também estamos com o analista judiciário do TRE da Bahia, Jaime Barreiros. Se você tem alguma dúvida com relação ao que você pode, o que você não pode fazer, ou questões de lógica dentro da escolha que você pode fazer, fica à vontade, manda para cá sua mensagem, 72250. Já passei todos os contatos, você já sabe de qual é salteado. 6h32. Band News FM, Frequência Baiana. Oferecimento: Dia das Crianças a Gomes, a maior variedade de brinquedos da cidade. E Casa do Ar Engenharia, especialista em ar-condicionado VRF. Ligue 3205-2000. 3205-2000. FM, nas eleições 2014. Até o final do domingo, a gente só vai... essa vinheta vai ficar aqui doendo no dedo do Paulo Calil, o nosso operador. A gente está falando, claro, sobre essas 48 horas que antecedem nosso compromisso com a urna. Estamos conversando sobre as dúvidas do campo técnico, no campo lógico, que tem a ver com esse procedimento. Estamos conversando com Wilson Gomes, professor de comunicação e política, ele que tem pesquisas na área de democracia digital. Estamos também com o analista judiciário do TRE da Bahia, Jaime Barreiros, e estamos com vários ouvintes aqui já fazendo comentários. Tem uma ótima aqui do José, ele está perguntando: há uma relação entre o eleitor e um torcedor de futebol? Afinal, quem nunca sonhou ser jogador de futebol, conforme artigo jurídico do Dr. Jaime, da Faculdade de Direito da UFBA. Desculpa a ignorância, hein, José? Não conheço não, mas enfim, o pessoal aqui deve conhecer. Quem, o Dr. Jaime? Ah, é você. Então deve ser aluno seu. Vamos lá. Diga aí, Jaime. Existe relação? Existe. Eu tenho visto no Facebook, o professor acho que tu concorda comigo, né? Tem alguns torcedores mais fanáticos até do que time de futebol, né? Eu acho que a escolha deveria ser um pouco mais racional muitas vezes, mas a emoção termina tomando briga conta, de torcida, né? E tudo, vira né? briga de torcida muitas vezes. Mas é engraçado, porque parece um pouco mesmo, né? Tipo, você não tem título, e aí o torcedor do Vitória responde pro Bahia falando uma coisa que não tem nada a ver com os títulos. Nunca são os pontos em discussão, né? Sempre mas aí é coisa. verdade, né?
Opa, vamos parar. Um tem 2 títulos, o outro tem... Os ouvintes aí não vão gostar, não. Brincadeira com o torcedor do Vitória. Voltando aqui. Eu acho que, assim, há muitos estilos, como eu falei, né? Eu falava no último bloco, há muitos estilos eleitorais. Quer dizer, há aquela pessoa que faz escolhas bem racionais e outras pessoas que são hipercompetitivas. Elas são competitivas em qualquer coisa. Então ela se comporta como o que eu chamo de torcedor eleitoral. Agora em redes sociais, mas sobretudo em redes mais privadas como o WhatsApp, por exemplo, as brigas entre torcedores e as provocações entre torcedores são extremas. Aliás, faz parte da cultura política brasileira, né? Aparentemente não tem havido aquilo que acontecia na minha infância, por exemplo, que era acabar em mortes, né, em tiros e tal, por causa disso. Mas em termos da galhofa, da brincadeira e até do acirramento da disputa, essa extrema produção de memes ou memes, por exemplo, que se faz e que se distribui, são formas de intervenção eleitoral. Então, acontece a mesma coisa no sábado e domingo, depois do jogo de Bahia e Vitória, acontece a mesma coisa durante os debates eleitorais. Há eleitores que se comportam como torcedores. Em princípio, não tem nada de mal nisso, naturalmente, exceto que, nesse caso, quem ganha o campeonato vai ser presidente do país durante 4 anos. Isso sim tem consequências muito maiores do que vencer a Copa do Brasil, né? Agora tem gente que está ouvindo agora aí nesse momento Frequência Baiana, vai deixar para pegar o título, aquele título cheio de poeira, né, guardado, só no sábado à noite. E se não achar, pode votar sem título, né, Jaime? Pode, isso aqui é uma informação importante, essa questão, porque na verdade o que é que a lei exige? A lei não exige o título, você não precisa levar o título para votar. O que você tem que levar obrigatoriamente é um documento oficial com foto, que pode ser a carteira de identidade, pode ser carteira de motorista, passaporte, carteira de trabalho, carteira profissional, por exemplo, OAB, CREMEB, CREA, esses documentos. Carteira de estudante não é documento oficial, embora na Bahia muita gente tenha, né? Mas não é documento oficial. O título de eleitor facilita o eleitor localizar a sua sessão eleitoral, porque lá está escrita qual é a sessão, então ele chega na escola, tem maior facilidade de saber qual é a sala em que vai votar, mas não é obrigado a levar. Agora, para quem vai justificar a ausência, aí sim, a justificativa só pode ser feita com um documento com foto e também com o título, porque senão não seria possível identificar qual é a sessão do eleitor. O eleitor precisa informar, através do título, qual é a sua sessão, para poder apresentar a justificativa. E mais uma coisa, essa justificativa só pode ser feita no dia da eleição se o eleitor estiver fora da sua cidade. Em qualquer sessão eleitoral, o eleitor pode justificar, mas tem que estar mesmo fora da cidade. No próprio dia do voto, inclusive. No próprio dia do voto. Na verdade, o eleitor tem 60 dias para apresentar a justificativa, mas o mais comum realmente é no próprio dia da eleição, no domingo, mas para isso o eleitor deverá estar fora da sua cidade. O eleitor que esteja em Salvador, por exemplo, ele vai ter que votar se ele for de Salvador. Ou então ele vai ter que apresentar a justificativa depois. Mas para apresentar no dia, ele tem que ir para Lauro de Freitas, por exemplo, para poder apresentar. Que em Salvador ele não vai poder. Bebida alcoólica está liberada? Bebida alcoólica, o que é que ocorre? Na lei, na verdade, não proíbe a bebida alcoólica. Isso é interessante, que existe muito o mito da lei seca, né? O que a lei diz é que o juiz eleitoral tem o poder para determinar determinados procedimentos, né? Estabelecer procedimentos visando a garantia da segurança das eleições, o bom andamento das eleições. Então ele pode estabelecer, através de determinações, de recomendações, a proibição da venda de bebida alcoólica. Isso pode acontecer. Aqui em Salvador, até o presente momento, nós não temos nenhuma notícia de que vai haver proibição. Mas no interior do estado pode ser que em alguma zona eleitoral, é bom o eleitor ficar atento. Até amanhã, no final do dia, essa informação precisa já deveremos ter, se algum juiz eleitoral vai baixar alguma portaria proibindo a venda de bebida alcoólica no domingo. Professor, a gente sempre tem em todas as eleições, é uma coisa inevitável, né? A discussão envolvendo homoafetividade, aborto e descriminalização das drogas. Pena de morte também, né? Já sim, em alguma medida, né? Maioridade penal. Por que essas pautas estão sempre em voga em todas as eleições? E o senhor acredita que nessa eleição, por exemplo, se traçou uma mudança assim, de comportamento na forma de se enxergar esses 3 assuntos? Essa é uma boa questão. Eu ando me perguntando sobre isso. Eu tenho a impressão que nessa eleição, talvez mais do que outras eleições recentes, exceto talvez a passagem do primeiro e segundo turno há 4 anos, esses temas apareçam de maneira muito forte, inclusive com algumas pessoas cujas posições políticas você não esperava que
que fossem por aí assumindo posições muito fortes, muito explícitas na tentativa de fazer um nicho de eleitores. Assim, em termos mais gerais, as coisas que são chamadas de desacordos morais fundamentais, toda sociedade tem desacordos morais, quer dizer, tem determinadas posições sob o ponto de vista moral, para a qual os vários lados têm boas razões para continuar acreditando no que acreditam e que, portanto, tem parca possibilidade de haver um consenso. Então, aborto, por exemplo, é um desses temas de desacordo morais. Homossexualidade tem sido, na maior parte da sociedade, tem sido um tema de desacordo moral. Pena de morte é um tema desse. Agora, no Brasil, por exemplo, a questão sobre a diminuição quer dizer, a antecipação da maioridade penal para poder atribuir penas maiores às pessoas mais jovens. Então, há desacordo sobre isso. As posições são muito fortes e as pessoas, naturalmente, a sociedade tenta fechando esses acordos, gerando consensos por aí afora. Então, muito da política e das posições dos partidos são organizados não em termos simplesmente ideológicos, de esquerda versus de direita, mas em termos dos desacordos morais, em termos de liberais versus conservadores, ou progressistas, como se diz no Brasil, versus conservadores. Em alguns casos, a própria distribuição partidária é feita assim. Nos Estados Unidos, o Partido Democrata é mais liberal e, ao mesmo tempo, ele tem uma posição mais aberta com relação à questão de esquerda e direita, e vice-versa. Então, esse é um problema no Brasil. Então, de alguma maneira, se importou essa pauta e se organizam partidos hoje no Brasil que são, mais do que esquerda ou direita, são liberais ou conservadores. Então, dessa vez é explícito. Nesta campanha, tem partidos que são partidos conservadores, independente de serem, do ponto de vista político, liberais ou de direita. Bom, o assunto ainda rende. Até domingo fazer mais rende, uma aqui, né? Vai segunda. Mas infelizmente a gente vai ter que se despedir dos nossos entrevistados. Wilson Gomes, professor de comunicação e política, ele que faz pesquisas na área de democracia digital. Muito obrigado pela gentileza da presença aqui na Band News FM. Foi um prazer, sempre é um prazer estar aqui. E conversamos também com o analista judiciário do TRE da Bahia, Jaime Barreiros. Muito obrigado pela participação, Jaime. Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar com vocês e queria mandar um abraço para meus pais e para meu irmão que estão me ouvindo lá agora. De novo, para meu pai, para minha mãe e para você. Como Xuxa fazia, né? Mandar um beijo para todo mundo. Eu nunca mando um recado para eles, mas vou mandar agora, já que estão aí desde de manhã me ouvindo, então ganhou os pelo menos agora. Maria Lorena, eu vou te pedir para você segurar a Calil e não deixar ele me agredir, mas é porque eu vou fazer mais uma. É porque o ouvinte perguntou aqui, eu vou provocar os nossos ouvintes para falar muito rapidamente. Só essa última, pode ser? Pode ser, claro. Desculpe, mas o voto obrigatório não é exercício de cidadania, mas sim instrumento de manipulação. Essa pergunta sempre aparece, né? É um clássico em relação Você a não isso. ia sair daqui sem essa... Não, eu só estava esperando, senti falta dessa pergunta. Isso é um clássico aqui. Quer dizer, a questão é, se for obrigatório o voto, não há democracia. Então, a resposta clássica também é isso. Democracia não é igual à adolescência, não é quando você faz tudo o que você quer. Na democracia, você também faz determinadas coisas porque você deve fazer determinadas coisas. Então, isso não torna o sistema mais ou menos democrático por ter o voto obrigatório ou não. Eu preferiria que o voto fosse livre, mas as pessoas, sobretudo as pessoas de esquerda, deveriam pensar muito bem sobre o que eles estão desejando quando desejam o voto não obrigatório. Porque onde não há voto obrigatório, votam mais os ricos do que os pobres, votam mais os letrados do que os analfabetos, votam mais as pessoas conservadoras do que as liberais, votam mais as pessoas de direita do que as pessoas de esquerda. Esse é um panorama em todo lugar do mundo. Então, por quê? Em geral, quando tem o voto não é obrigatório, os partidos de esquerda ou mais liberais ou partidos jovens, por exemplo, em primeiro lugar, tem que convencer o eleitor a ir votar, porque o eleitor desse partido não gosta de ir votar, prefere ir para a praia ou aproveitar o dia, enquanto que o outro eleitor, o mais conservador, o mais de direita, sempre vota, ele é fiel. Então, assim, cuidado com o que se deseja. Se se deseja isso, para mim tá ótimo, mas tem consequências. Só completando o que o professor Wilson falou, lá na França teve uma eleição que um neonazista, né? Chamado Le Pen, quase ganhou a eleição por causa disso, por causa da alta abstenção, né, que existiu naquela eleição. Então realmente é um risco. A esquerda foi à praia naquela eleição. É verdade. Quando voltou, tinha um cara de direita e um cara da extrema direita. E tiveram que depois de cancelar a praia seguinte para poder apoiar o cara de direita, senão o cara de extrema direita ganhava a eleição. Perfeito. Bom, agora sim, a gente encerra a entrevista. Muito obrigado novamente aos nossos entrevistados. Esperamos ter
agradado ao ouvinte aqui com o final do telefone 2687. Muito obrigado por participar também. 6h49.